Programa Conexão começando aqui na tela da TV Claré. Nesse mês de outubro, que é dedicado às missões, a gente não poderia deixar de falar um pouco mais sobre Santo Antônio Maria Claré e seus missionários. Hoje a gente vai falar de uma maneira um pouco diferente. E é justamente por isso que eu já tenho aqui comigo, já quero dar as boas-vindas, à irmã Ana Sintra. Ela que é da Congregação das Missionárias Claretianas. Irmã, muito obrigado por participar aqui do programa hoje. Imagina, é um prazer. Irmã, vamos entender um pouco melhor. O que é a Congregação das Missionárias Claretianas? A gente conhece bem os missionários, os padres. E as irmãs? Então, nós somos uma congregação que segue bastante da espiritualidade e do carisma dos claretianos, porque a nossa inspiração é Santo Antônio Maria Claré, com seu grande zelo missionário, seu desejo de ir em todos os lugares e anunciar por todos os meios possíveis a palavra de Deus. Então, nós temos um trabalho muito, eu acredito que bastante parecido com a dos missionários claretianos, com destaque para a evangelização, Ministério da Palavra, e também o serviço da caridade, através da atenção e do serviço social, da ajuda humana. A gente está falando de uma congregação que não é assim tão antiga, ela tem 58 anos de criação. Conta um pouquinho mais da história para mim, para todo mundo que está em casa nos entender. Como que começou isso lá atrás? Então, essa congregação nasceu de um apelo missionário. A nossa fundadora, Madre Leone, ela já pertencia a outra congregação, a Congregação das Pobres Filhas de Santo Antônio, e que trabalhavam na Itália, e elas estavam só na Itália. E ela então tinha esse desejo muito grande de viver a missão, e foi quando ela conseguiu autorização para vir para o Brasil, para uma missão justamente aqui em Matão. E começaram aqui um trabalho missionário e começaram a surgir muitas vocações. E aí foi quando deu-se a possibilidade da fundação de uma congregação justamente com perfil missionário, com carisma missionário. E aí foi que nasceu, no ano de 1958, a Congregação das Missionárias de Santo Antônio Maria Claré, que é conhecida como Missionárias Claretianas. E quais os carismas que envolvem essa congregação? Qual que é a missão de vocês realmente? Então, anunciar por todos os meios possíveis, ali onde a igreja mais necessita. Então, na verdade, a gente tem trabalho diversificado, porque assim, se a igreja naquela situação precisa de um trabalho mais na educação, então às vezes os bispos solicitam a presença de irmãs para trabalhar na educação. Hoje em dia, no Brasil, já está mais público isso, Mas há lugares onde não existe ainda educação, é tão fácil para todo mundo. Então, tem lugares que é para a educação. Outros lugares é na saúde. Na África, por exemplo, a gente tem alguns lugares com frente de missão para trabalhar diretamente no atendimento à saúde, na educação alimentar, na educação até de higiene, como cuidar da criança. A gente tem trabalho bacana com a pastoral da criança nesses países mais empobrecidos, Entendi. E essa missão que começou aqui no Brasil, tem o berço aqui no Brasil, ela acabou se espalhando por várias partes do mundo. Vamos começar primeiro lá de Londrina, no Paraná, que também tem uma história importante nesse período todo, Então, começou aqui em Matão com as primeiras irmãs, com as primeiras vocacionadas, mas quando a Madre precisou de orientação, de alguém para começar essa fundação, para organizar a fundação, foi designado Dom Geraldo Fernandes, que era missionário claretiano, para acompanhá-la. Então ela foi para Londrina, elas começaram uma comunidade lá, e Dom Geraldo então começou a acompanhar esse processo das irmãs, de separação da outra congregação, de fundação de uma nova congregação, e aí ela acabou convidando-o para ser também cofundador. Então Dom Geraldo assumiu essa paternidade da congregação junto com a Madre Leone, e aí a gente acabou assumindo também o nome, Herdamos de Dom Geraldo o nome da congregação, que é de Missionárias Claretianas. E hoje, como funciona a atuação de vocês no mundo todo? Então, nós estamos presentes em 17 países. Não são tantos, Eu sei que os claretianos têm muito mais, mas a nossa presença é em 17 países, com alguns países tendo bastante vocações, sobretudo na Ásia, nas Filipinas, na Indonésia, também na África. Aqui no Brasil, na Europa, a gente vive um tempo assim com não tantas vocações. Mas a gente tem essa esperança, de seguir florescendo, e de que no Brasil também a gente possa ter mais vocações, porque nós já tivemos muitas vocações no Brasil. E como que funciona o trabalho de vocês junto com os padres missionários claretianos? Como que é essa parceria que às vezes vocês enfrentam, ou se vocês trabalham de maneira mais separada? Então, depende. Em alguns países a gente tem mais proximidade. Há mais abertura de um lado ou do outro, há mais afinidade.
Então, em alguns países a gente tem realmente bastante proximidade, faz um trabalho bastante conjunto, em algumas pastorais, sobretudo na pastoral da juventude, na pastoral vocacional. Em outros países, não tanto. Então, acho que depende da situação, né, do contexto. Aqui no Brasil, como funciona? Aqui no Brasil tem algumas regiões que nós temos bastante proximidade. A gente tem feito, principalmente no Nordeste, um trabalho conjunto com a pastoral da juventude, com a pastoral vocacional. Isso mostra uma força muito grande, né, do carisma de Santo Antônio Maria Claré, nessa abertura maior que existe. Né? Sim, com certeza, a gente pode somar, né, porque o lado feminino, né, e o lado masculino, a gente tem coisas que são próprias, né, do ser mulher, do ser masculino, né, que pode somar, né, a gente pode somar e trabalhar bem. E você, quando você começou lá atrás, decidiu se tornar uma missionária claretiana, como que você chegou até essa congregação, como que você ficou sabendo? Até porque lá na sua época ainda era muito nova, né? A congregação estava completando 25 anos, né? E quando eu entrei na congregação, na verdade já tinha na minha família pessoas na congregação. Eu tenho uma tia e tenho uma prima do meu pai. Então eu já conhecia a congregação. Naquele momento, o que me encantou e me fez escolher essa congregação e não outra, foi que ela estava trabalhando na África. Então, assim, eu tinha esse encantamento por chegar a trabalhar na África, por viver a missão do jeito que ela vivia. Então, foi uma das coisas que me atraiu, foi a dimensão, né, além fronteira. E foi difícil fazer essa escolha para você? Foi quando jovem, não sei quantos anos a senhora tinha, mas foi uma escolha difícil? Como é que foi esse momento de decisão? Eu tinha 17 anos, então quando eu me encantei, que eu decidi que eu queria ser religiosa, não foi tão difícil, não achei difícil. E como que é a sua vida hoje, já depois de formada? A nossa vida é muito trabalho, né? A gente tem a vida de oração, a vida fraterna, vivemos sempre em comunidade. E eu trabalhei em diferentes lugares, né? No Brasil, eu comecei a minha formação em Londrina, depois morei em Curitiba. Depois eu fui enviada para a Argentina, morei 9 anos na Argentina. E lá nós trabalhamos bastante com os claretianos. Lá a gente tinha uma parceria bem bacana, muita proximidade, realmente bastante trabalho junto. Em seguida eu fui enviada para o Rio Grande do Sul. Fiquei 5 anos no Rio Grande do Sul. Aí eu trabalhei na catequese, na coordenação da catequese em uma paróquia. E depois morei 5 anos no Amazonas, no interior do Amazonas. Então o seu sonho de trabalhar além fronteira foi cumprido com toda certeza. Foi cumprido, eu sou plenamente realizada nesse sentido, né? A experiência do Amazonas foi muito marcante, né? Eu trabalho realmente com comunidades ribeirinhas, uma atuação forte mesmo na pastoral. Eu cheguei lá e encontrei a catequese assim muito, né, empobrecida, muito realmente precisando de um socorro, né? E a gente fez um trabalho bacana, como a catequese fortaleceu bastante. Eu acredito que exista uma troca de experiências entre vocês, né? Tanto de você, construiu muito de si nessas missões, como também cada um dos missionários doa um pouquinho a mais para todo esse carisma. Onde a gente vai, a gente dá e recebe, a gente enriquece muito. Essa experiência que eu tive de itinerância, para mim, é de uma grande riqueza. Acho que a gente nunca mais é a mesma pessoa, né? Nesse vai e vem, a gente aprende muito, a gente troca. Inclusive com as comunidades, com as pessoas, porque a gente evangeliza e é evangelizado, né? É sempre uma construção. É sempre uma construção, com certeza. E a gente vai continuar falando, a gente está falando aqui hoje do programa Conexão da cidade de Matão, que é um dos berços das missionárias claretianas, das irmãs claretianas, certo? Sim. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar falando ainda mais. A gente vai explicar para você exatamente tudo o que acontece aqui nessa cidadezinha do interior de São Paulo. Antes do intervalo, a gente abre o espaço para a palavra do missionário claretiano, Padre Jorge Pinheiro. A gente volta daqui a pouco. Olá, você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação. Nós estamos nessa semana dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 celebramos o dia dela, juntamente com o Dia das Crianças. E essa semana foi uma semana muito especial, onde os jovens dizem ser a semana do saco cheio. Também queremos cumprimentar o professor, dia 15 é o dia do professor. E nada mais justo do que fazermos uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Eu, Padre Jorge, escrevi uma pequena poesia que quero compartilhar com cada um de vocês que nos acompanha através deste programa. Senhora das Américas, de mantos azuis e brancos, a quem o povo recorre, demonstrando amor e encanto. Estrela nossa guia, que ao porto nos indica, mostra-nos o Filho em teus braços, pois nele queremos chegar um dia. Modelo de todos os santos, candura doce sem desenganos, no mar turvo da vida, traz paz, amor e harmonia.
Senhora das Américas e de todos que a vós recorrem, nos títulos que teus filhos te elevam, tu nos deixa mais fortes. Assume em si nossa pobreza, índia, escrava e negra. Permita-nos um dia a ver o teu Filho com clareza. Senhora das Américas, és a mãe de todos os povos. No exemplo de tua dor, na cruz de nosso Senhor, é o amor que nos envolve.